Olá, boa tarde. Deixa eu colocar aqui. Não. Boa tarde, gente, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais uma tarde. Uma tarde que nós poderemos conversar a partir desse projeto que eu iniciei para o incentivo à leitura. E quando eu falo em leitura, leitura de diversas formas. A leitura de mundo, a obra literária, a obra artística, e que a gente possa ampliar o olhar numa visão de uma educação humanista, de uma educação antirracista, de uma educação que provoque e toque o ser humano para que ele se indigne realmente, para que ele compreenda o quanto ele faz parte de uma coletividade, o quanto ele é responsável socialmente por esse mundo. Então, hoje nós temos o tema arte e denúncia social. Vou colocar aqui para vocês. E terei, assim, o maior prazer em receber um grande artista plástico, professor, mestre, que é o nosso querido Ângeles Feijão, né? Vou convidar aqui, ele já está aqui. Eu vou só fixar nosso tema e convidar a Ângeles para entrar, para a gente bater esse papo gostoso. Aqui está dizendo que Ângeles não pode participar porque... Vamos ver. Vamos lá, Ângeles Feijão. Aqui está dizendo que você não pode participar, Ângeles. Deixa eu ver o motivo. Ângeles. Pronto, vamos lá. Deixa-me ver o que foi que houve. E aqui tá dando, Ângeles, que você não pode participar. Você vai entrar no outro Insta, né? Então pronto, beleza. Ótimo. Então, assim, hoje nós vamos estar falando justamente sobre arte e denúncia. E aí, Marina tá chegando. Quem mais? Zilândia, Adriana, Tina. Gente, boa tarde, vão entrando. Hoje nós realmente vamos falar de um tema especial. Estamos esperando aí Ângeles, que já tentou entrar uma vez, ainda não conseguiu, mas daqui a pouquinho ele está chegando para a gente bater o papo. E assim, hoje realmente nós vamos falar sobre a arte. Nós sabemos que a arte, ela está presente na humanidade, né, desde os primórdios da humanidade. Seja a arte rupestre, a arte ligada à religiosidade da mitologia grega, das pinturas medievais, do Renascimento. E a arte sempre ela foi autenticando assim, o progresso da humanidade, né, e da cultura humana. E a arte ela sempre foi vista muito como contemplação. Só que ela passa a sair desse local de contemplação e também de religiosidade, de expressão da religiosidade, para uma expressão de visibilidade daquilo que é invisível no mundo. Então, de uma expressão mesmo de denúncia. Por isso que nós optamos hoje por esse tema, arte e denúncia social. Nós temos várias modalidades de arte, então nós temos trabalhado muito com a obra literária. A literatura é uma arte, em que nós conhecemos autores baianos, conhecemos autores que estão realmente na luta por uma educação antirracista, na luta por uma educação humanista. E agora nós vamos fazer esse bate-papo com Ângeles para justamente falar sobre a arte enquanto denúncia, mas a arte plástica, né, a música. Nós tivemos vários
e grandes artistas em nosso país, e temos ainda hoje, que fazem um trabalho fantástico para tornar visível todas essas mazelas que nós vivemos em nosso país e no mundo. Ângeles, pronto, vamos lá. Ângeles já voltou aqui, pronto, aguardando. E hoje, assim, vai ser um prazer dobrado fazer essa live. Ele Agora, agora conseguimos. Tudo bem? maravilha. Boa tarde, querido. Boa tarde, Jó. Muito boa tarde a todos e todas. Estamos aí, né? Para falar um pouquinho sobre arte. Essa temática que é sempre muito prazerosa. E É falar verdade. especialmente, né, sobre arte nessa condição de contemplar literalmente seu papel social, né? Um artista se implicando frente aos fatos, frente à história. Então isso é muito rico, né? Além da contemplação, que já é um prazer, né, fantástico, existe essa arte que, de algum modo, né, revela conhecimento, revela posicionamento, identidade, né? Então Posicionamento. vamos que vamos. Isso. É essa questão do posicionamento mesmo, né? Porque não existe uma obra artística que seja neutra. Por mais que o artista Perfeitamente. ele tente, faça no sentido assim muito livre, que ele tente expressar, ele está expressando algo, ele está implicado com algo. E Perfeito. até o próprio Portinari, ele falava isso, né? Que mesmo quando o artista ele não tem a intenção, o quadro vai ter alguma indicação social. E a arte foi muito Perfeitamente. usada antes, ligada à religiosidade, à contemplação. E nós vemos que justamente esse papel hoje social de tornar visível aquilo que os homens tentam invisibilizar no mundo, não é? Que são as desigualdades sociais, o preconceito, e todas as mazelas mesmo nossas enquanto seres humanos. Então, a arte hoje tem um papel fundamental em nossas vidas, de denúncia, de resgate, de registro, e isso precisa ser discutido porque também ainda existe a questão do preconceito com o artista, da falta de Sim. valorização do artista, de uso dessa arte dentro da educação, para valorizar o tamanho das obras que existem em termos de musicalidade, né, do nosso país, musicalidade, de movimentos sociais relacionados também à música, das próprias obras literárias, que a literatura também é uma arte, das artes plásticas. E eu sinto que essa questão do incentivo ao artista, ele precisa voltar a acontecer. Nós hoje estamos vivendo um período de pandemia, que inclusive está sendo feito hoje uma solicitação de solidariedade para todos os músicos que estão e artistas que estão sem poder trabalhar e precisam Exatamente. desse apoio social, da comunidade, da sociedade. E aí, então vamos falar um pouco, vamos ver aí quem está entrando, Tani, Marina, já dei boa tarde. E aí vamos falar, ouvir bastante, beber dessa fonte magnífica. Vocês, eu acredito que devem ter visto aí, eu postei algumas obras de Ângeles, obras maravilhosas. É um artista fantástico, um professor nota mil. Graças a Deus eu já tive o prazer de trabalhar com ele. E Honra. assim, temos um laço muito grande, porque eu passei 18 anos numa escola que é a minha paixão, que é a Escola Municipal Língua Madeira, e você hoje é professor de lá, não é? Exatamente. Então, isso é muito bacana, a gente vê assim, a gente não se encontrou lá, nós nos encontramos em outro espaço educacional, mas existe uma ligação, Uma inclusive, conexão, verdade. afetiva, uma conexão entre a gente, não é? Pois é, então vamos lá Perfeito. falar um pouco sobre isso, porque assim, arte é uma forma realmente de você denunciar, de você se expressar. E aí, qual é o real sentido hoje da arte? Qual é a real função hoje da arte para você? Enquanto artista plástico, enquanto educador, mestre, professor. Exato. Antes de qualquer coisa, né, quero agradecer o convite,
Muito prazeroso estar aqui nesse dia de sábado. E o sábado nos brinda com um arco-íris belíssimo aqui na minha janela. Oh, que Então, maravilha! arroba o boi, né? O Xumaré se mostrando presente aí. Então, o que a gente pode pensar, né, definitivamente sobre a arte? A arte é essa grande polissemia, né? É como muito bem você explanou no início, ao mesmo tempo que o artista ele revela o seu discurso dentro de uma margem de ruptura com os padrões vigentes, a gente pode perceber outro artista se apresentando de maneira a causar um componente de adesão ao status quo, né? E em muitas oportunidades, o artista, quando ele não se posiciona, ele deixa o próprio status quo se posicionar por ele. Isso. Então, um exemplo muito interessante, a gente viu aí, saindo nas redes sociais, um bate-papo que Ivete Sangalo, né, teve com Thaís Araújo, e Thaís Araújo fez um questionamento bem peculiar, né? Por que Margareth Menezes ela não é o grande nome da música baiana, sendo que Salvador é a terra mais negra fora da África, o Axé Music, ele surge se utilizando, se apropriando de conceitos e valores da cultura negra, da cultura afro-baiana, e se a gente para pensar, quem são as grandes musas hoje, né, dessa música, dessa estética? São mulheres brancas, que vêm de uma classe média alta, soteropolitana, e que, por sua vez, pouco se identifica em termos de, vamos dizer assim, de vivência, né? É lógico que hoje muitas dessas mergulham nas nossas matrizes, no candomblé, enfim, mas definitivamente a gente entende que há uma segregação, não talvez das artistas, né, propriamente dita, mas há um sistema que fala, quer queira, quer não, pelo artista. Isso. Então, ao ponto, exatamente, né? Ao ponto que... É uma questão estrutural, não é isso? É uma questão de estrutural mesmo dentro da sociedade, um racismo estrutural. E aí não permite que haja essa visibilidade desse artista negro. Exato. Então, se eu usufruo, enquanto artista, desse estatuto, desse estado de coisas, e não me posiciono frente a tudo isso, eu, de algum modo, estou coadunando com esse sistema e com toda essa estrutura que se apresenta. É interessante, se a gente parar para pensar, as pessoas que hoje lidam, né, com a carreira, sistematicamente com a carreira de Margareth Menezes, deu a ela um outro estatuto, assim, em termos de identidade musical, que é o afropop. Dessa forma, interessantíssima, né, que ela criou, ela se dissocia desse axé embranquecido e passa a ter uma influência numa música que é, enfim, muito mais livre, muito mais pautada nesses valores, né, étnicos, enfim, da nossa cultura e dessa estrutura que mais atende, né, à sistematização da arte dela. Então, o que a gente pode pensar, né? Qual o papel da arte hoje, definitivamente? Eu penso que a arte ela deve gerar aquilo que alguns estudiosos da arte e educação chamam de pensação. Não há apenas como você pensar sobre a arte, porque até certo ponto o pensar sobre a arte parece algo que é muito retórico, né, muito da dimensão da filosofia e tal, que é importante, que existe assim, que coexiste nesse sistema, mas para além do pensar, a arte ela tem que mobilizar. Isso. Então, se em algum momento essa arte toca o espectador a ponto de fazer com que ele se mobilize, ele se sinta estimulado a mudar um pensamento, a reconstruir, vamos dizer assim, um valor histórico, ou de algum modo se implicar frente a tudo essa estrutura social que já veio formada, né, com um prato feito, eu penso que esse artista está contemplando o seu papel social. Né? É lógico que durante muito tempo, Jó, a gente sabe que a arte ela era consumida pelas elites. Então, se a gente pensa lá, né, aquela coisa toda acadêmica, aqui mesmo eu estou vendo muitos amigos que são da arte, o professor Edi, que é um artista fantástico, o Jackson Reis, o amigo Jarbas, o companheiro também Lorival, né, Tia Tânia, esse pessoal todo que sempre foi muito do consumo, né,
e que consomem muito arte, eles também partem desse pressuposto. É importante que a arte muito mais... Olha os fogos. Eita, os... Então, muito mais que ela lance o espectador nessa dimensão estética, né, dessa experiência sensorial, ela também tem que mobilizar algum tipo de pensamento. Então, Sim. ao ponto que o espectador ele se lança nesse mergulho, essa experiência é validada com um tipo de ação, um tipo de posicionamento frente a toda essa estrutura, a arte está sim contemplando seu papel social. Isso. E aí, realmente, ela vai, a partir daí, vai tocar, sensibilizar o outro, porque o que nós queremos justamente é que ele transforme, né? Transforme essa sociedade, que ele repense, que ele haja de forma cidadã, reveja alguns conceitos. Então, nós tivemos, dentro do nosso país mesmo, nós tivemos alguns artistas, você comentou da música, eu poderia assim, trazer um pouco agora as artes plásticas, como inicialmente de Cavalcante, Cândido Portinari, e eles trouxeram e denunciaram questões sociais, a migração nordestina, e assim, trouxeram um pouco também, no caso de Cavalcante, o samba, os operários, então tornando visível tudo aquilo que não era, e que precisava ser denunciado, precisava ser visto, precisava ser conhecido. Não é isso? Então, nós temos, assim, diversas modalidades, no caso, artísticas, não é? Eu não sei se eu estou falando o termo correto, mas nós temos a música, nós temos as artes plásticas, nós temos a própria obra literária, nós temos a própria história da arte também, que vai trabalhar de forma mais acadêmica essa análise desse reflexo histórico, de quanto ela demonstra ao longo da periodicidade o que se viveu em cada época, né, e como se expressou tudo através da arte. E, assim, eu lembro muito quando trabalhei com alguns alunos com um projeto com o hip hop. Então, uma das coisas que eu, na música, tive uma referência muito grande de uma expressão, sabe, de um gênero que era uma cultura de rua, de mobilização, e assim, ao mesmo tempo, de um contexto que era, de alguma forma, sofria um certo preconceito, mas de um contexto realmente de denúncia. Eu lembro também que nós fomos fazer um trabalho com o grafite, e aí até o próprio diretor da escola fez assim, mas grafite, você vai realmente grafitar o muro? Isso está relacionado a quê? Olha lá, tem que ter cuidado, porque está relacionado à marginalização, à marginalidade. Então, assim, nós percebemos o quanto existe essa visão de que determinados movimentos artísticos, eles estão associados, não especificamente a uma denúncia social, mas à marginalidade. Não é? É isso mesmo. E isso que você traz é fantástico. Antes de dar vazão, né, a essa fala, quero identificar aqui a presença de minha mãe, também assistindo a nossa live, o amigo Jean, grande artista plástico aí de Feira de Santana, um paulista baiano, né? Minha sogra também, Dona Mel Casas, muita gente boa aí se fazendo presente, né? Então você trouxe a questão do hip hop. Né? O hip hop, ele é uma arte, ele se constitui como uma arte de atitude. E uma arte que converge interdisciplinar, né, vamos dizer assim. Porque converge diversas linguagens. Então, a dança com break, o grafite, que é a parte das artes visuais, a questão da música, né, que é o rap, aquela coisa do repente, né, de estar produzindo as rimas. E todas essas linguagens, elas literalmente surgiram da rua, né, em um tempo histórico em que a marginalização de homens negros era ainda maior. Lógico que quando a gente para pensar, a gente sabe que essa estrutura racista, ela ainda atua de uma forma muito, muito influente, né? Mas definitivamente a gente está pensando numa época que esses cidadãos eram
marginalizados e massacrados, né? E não tinham acesso ao conhecimento, não tinham acesso hoje às redes sociais, à internet, porque se a gente para pensar, a gente viveu um processo muito denso de revolução intelectual, sobretudo nas classes menos favorecidas, que vem muito da internet, que vem muito dos projetos sociais, e aqui eu quero citar Lorival, que fez parte do Steve Biko, né? Importantíssimo movimento, em que muitos jovens, amigos meus hoje, que são profissionais das mais variadas áreas, usufruíram dessa formação, que não era só a formação do conhecimento, mas era a formação da identidade desse cidadão, né? Então, o que é que a gente começa a pensar nessa penetração? O rap, né, o hip hop, ele surge lá nos Estados Unidos de uma forma muito peculiar. Os cidadãos mais empoderados, ricos, né, vamos dizer assim, que tinham um melhor poder aquisitivo, estavam jogando seus discos fora, né, no lixo, né, literalmente. Por quê? Porque estava surgindo um CD. Então, um compact disc na época, né? E aí o CD, que parecia ter mais qualidade, fez com que muitos cidadãos que tinham um grande poder aquisitivo jogassem o seu material fora. Então, esses jovens negros ali do Bronx, né, ali de Nova York e tal, eles passam a se apropriar desse material e utilizam esses discos para produzir os eventos como mestre de cerimônia, né? Aquela coisa do disc jockey e o mestre de cerimônia. Então começa a criar toda uma identidade relacionada, vamos dizer assim, ao agrupamento desses jovens a partir dali, porque existia uma animosidade muito grande entre esses jovens negros das comunidades mais carentes dos Estados Unidos. Então, ao ponto que eles começam a se unir, eles criam não só, vamos dizer assim, uma ressignificação do espaço, porque existia aquela briga entre os espaços, espaço mais privilegiado e tal, e eles passam a constituir grandes parcerias, né? Então, nesse momento, a gente vê o surgimento dessa grande linguagem, que é o hip hop, e que vem para o Brasil, vamos dizer assim, e se naturaliza, basicamente no final dos anos 80. Né? A gente tem algumas figuras que têm um papel fundamental, que foi o Gerson King Combo. É uma figura assim, de grande indumentária, né? Ele sempre se apresenta com uma espécie de zorro, né? Uma espécie de zorro negro, de capa, um chapéu também interessantíssimo. E ele, naquela época, ele cantava música assim, ó, minha mãe é negra, graças a Deus. O meu pai é black também, graças a Deus. Então, nesse momento que ele assume essa condição de negritude, no Brasil que sempre expropriou de dignidade esses cidadãos, a gente começa a pensar numa sociedade ressignificando seus valores e ressignificando também a questão da identidade socio-racial, a identidade étnica, né? Então isso é importante porque essa música que surge marginalizada, ela começa a empoderar, ela começa a se transformar numa espécie de agente de mudança. Mas o que ocorre? As elites, elas têm muita dificuldade com aquilo que a gente vai chamar de reestruturação, né, do tecido social. Então, essa reestruturação do tecido social, ela, entre os conservadores, entre os mais conservadores, ela vamos dizer assim, ela não deveria existir. Porque fica muito naquele barato, né, que antigamente a gente falava da questão da reprodução, né, étnica, da reprodução social. Então, filho do pobre tem que permanecer pobre, o filho do rico tem que permanecer rico, aquele cidadão que era médico, o seu filho tem que ser médico, aquele cidadão que era carroceiro, o seu filho tem que ser carroceiro. Então, tinha aquela coisa do determinismo étnico, né, do determinismo social. Então, essa estrutura que nasce dando visibilidade a esses cidadãos da favela, que hoje a gente vai chamar das comunidades, né, que outrora eram buracos, que outrora eram becos e vielas, essa visibilidade ela nasce também no contexto da arte, que, por sua vez, era fruto de uma burguesia. Porque o primeiro movimento que cumpre essa função de romper esse parâmetro de uma arte que deveria só falar de coisas que eram tidas como belas, palatáveis, é o realismo social, que nasce lá na França,
depois da Revolução Francesa, né? E aí tem um barato interessante, Jó, que durante a Revolução Francesa ficou aquela história, né, do liberdade, igualdade e fraternidade. Mas essa ideia se tornou claramente uma falácia, porque existia liberdade, igualdade e fraternidade entre pares sociais. Isso. Então, olha a literatura entrando como denúncia com os miseráveis. Os miseráveis vinham falar de maneira alegórica, é claro, mas já vinham trazer uma denúncia sobre uma estrutura social que não era definitivamente verdadeira, como se narrava pelas elites. Então, o lugar da narrativa, quando é tomado pelo negro, é tomado pelo cidadão que é expropriado dessa dignidade, esse discurso ele vai sofrer sempre algum tipo de querela, algum tipo de exclusão. Então, quando a narrativa ela é regida pela voz, vamos dizer assim, das classes mais favorecidas, essa narrativa ela é aceita com mais facilidade. Isso aconteceu com muitos movimentos na história da humanidade. A bossa nova ela nunca sofreu nenhum tipo de sanção contrária, mas o samba sofreu. O samba sofreu, né? e muito. E muito, né? Como também junto ao samba, a própria arte da capoeira, né? Que estava bem Exatamente. associado nos morros no Rio de Janeiro, e assim, houve grande perseguição. Então, assim, nós temos maravilhosos sambistas, pessoas que trouxeram composições fantásticas de denúncia, de identidade étnico-racial, né? E que só depois de algum tempo, enquanto compositores e serem divulgados através de outros artistas, é que ganharam renome, que foram conhecidos em nosso país. Perfeito. Porque o Perfeito. samba ele sempre foi visto de uma forma já também de uma forma mais como se fosse uma arte degradada, né? Porque representava a pobreza, A voz representava do morro. a voz de um povo, isso. Exatamente, e tem algo que é bem interessante, né? Quando a gente vai estudar, né, a própria história do samba aqui no Brasil, a gente pensa em figuras como Cartola. Cartola foi um artista Claro. que deixou um legado absurdo, né? De uma beleza, de uma poesia, de um olhar romântico e terno sobre as pessoas, sobre a forma que ele declamava o amor, sobre a forma que ele declamava a identificação com o morro, né? Ele faz uma música, né, que era Alvorada, né? Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Então, esse morro que era visto como um lugar de exclusão social, de miséria, ele traz a beleza, ele traz uma outra dimensão, da mesma forma o nosso queridíssimo Nelson Sargento, que ainda está vivo aí, produzindo, é um youtuber maravilhoso, ele fala dessa polissemia do morro. O morro, Viela, Chopana, e ele dá vários nomes para falar sobre esse casario, sobre essa construção, sobre essa topografia, né? Que no Rio de Janeiro é ainda mais evidente, né? Pela sua construção. E aí, interessante, que Cartola só gravou o primeiro disco quando já havia passado de 70 anos. Né? Então, Cartola gravou o primeiro disco e é um artista inquestionável, né? Depois de muito tempo. E quando ele foi gravar o primeiro disco, o jornalista Stanislau Ponte Preta encontrou aquele homem, o senhor Agenor, lavando o carro no centro do Rio de Janeiro. Então, são essas questões que a gente começa a perceber no contexto da nossa música popular brasileira, que teve um peso tão forte, tão massacrante para Wilson Simonal, mas outros artistas que tinham posturas até muito mais questionáveis do que a postura de Wilson Simonal, esses artistas nunca foram massacrados. Né? Então, em um momento histórico que os movimentos musicais questionavam o poder, questionavam a dimensão até mesmo de uma política de censura, de uma política que, de alguma forma, se estabelecia de uma maneira mais violenta, a gente via gente cantando, né? Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno.
né? Então, enquanto Chico Buarque estava apontando as querelas sociais, enquanto Aldir Blanc e João Bosco falando de várias questões, né, tão importantes e evidentes naquele momento, todo mundo começava a massacrar, e a própria sociedade começou a massacrar a figura do Wilson Simonal, que talvez por falta de uma consciência política, e por vir literalmente, por não ter uma formação tão robusta, ele não soube se posicionar frente àquela querela que se apresentou para ele. Né? Mas muitos outros artistas da época não sofreram a mesma invisibilização que ele sofreu. Eles foram até assim, considerados os grandes ídolos e cantores, porque, na verdade, eles estavam fazendo com que o povo esquecesse, né, e fossem levados como manadas para seguirem aquele regime. Né? Tiveram alguns que viraram reis, né? Viraram reis, exatamente. Viraram rei. Pois é. Exatamente. Então, são essas questões que a gente tem que avaliar para a gente pensar que a questão do racismo estrutural, ele vai viver no mundo, sim, social, né, que a gente convive, mas ele vai viver nos micromundos também que a gente convive, nas microinstituições, na escola, na arte, na política. Vamos pensar em Salvador. A gente nunca teve um prefeito negro. Tivemos um vice-prefeito, que foi o seu Edivaldo Brito, que, inclusive, ele cita uma situação que ocorreu aqui no aeroporto de Salvador, que ele havia deixado o carro dele no estacionamento do aeroporto, e no outro dia ele foi pegar esse carro, um carrão de luxo, e um segurança lhe seguiu até o carro e questionou se o carro era dele. Então, estamos falando de um vice-prefeito, né? Então, muita gente diz, mas o racismo ele é social. O preto rico não sofre racismo. Não, o racismo ele existe nessa perspectiva, literalmente, da cor da pele. Né? Então, o negro que tem uma pele um pouquinho mais clara, ele não sofre as mesmas querelas que o preto com a pele mais escura sofre. Né? Então, é essa perspectiva que a gente vai ver sendo pautada no campo da arte, no samba, nesse samba que vem de lá, literalmente do morro, e hoje, cada vez mais no hip hop. Exatamente. E hoje, cada vez mais no hip hop e no rap. Né? Eu sou de uma geração que vi nascer o Racionais MC, e junto com o Racionais MC nascer todo um movimento, né, de rap, todo um movimento de empoderamento desse homem preto, né, da favela, desse homem preto que queria consumir coisas boas, queria usar roupa de marca, né, mas que a todo momento, quando ia no shopping center, ele era seguido pelo segurança, né? Todo momento que ele ia numa loja de rua, ficavam os seguranças e todo aquele movimento em cima deles. E a gente começa a entender de uma maneira mais complexa essas questões quando a gente ouve literalmente o rap, né? A gente ouve literalmente a música, né, de figuras como o Mano Brown, né, e toda aquela galera que vai surgindo junto a esses meninos e compondo uma cena importantíssima, né? Que hoje a gente tem aí o Criolo, hoje a gente tem o Emicida, hoje a gente tem a galera daqui de Salvador, com os meninos aí com Baco, Exu do Blues, com Vandal, artistas que vão trazer um outro discurso agora, né? Um discurso que cada vez mais se empodera, porque esses meninos estão estudando pra caramba, estão entendendo as questões não só na perspectiva empírica, mas na perspectiva científica também, né? Porque quando a gente pensa em acadêmica, porque quando a gente pensa em Racionais, a gente pensa naqueles caras que viveram literalmente na pele, né? Essa dor, essa querela social. Mas quando a gente ouve as letras desses meninos novos aí, eles citam uma Angela Davis, eles citam, né, grandes pensadores do afrocentrismo, né? Eles começam a descortinar outras ordens e outras perspectivas de pensamento que até então, nessa música, vamos dizer assim, que nasce da marginalidade, eu falo da marginalidade nessa condição de serem ou estarem marginalizados, passam a instrumentalizar intelectualmente essa garotada. Isso.
E aí é que vai ganhando a força e também atingindo as diversas camadas, não é? De sociais e também essas estratificações que existem, né? E fazendo com que as pessoas sejam tocadas, sejam Perfeito. sensibilizadas, né? E parem para refletir esse seu posicionamento diante da valorização do ser humano, da questão dos direitos, da própria questão da beleza da diferença, né? Das nossas diferenças, que todos nós somos um universo, cada um é um universo, cada um tem o seu valor. Então, e aí começa realmente, nós, enquanto educadores, precisamos aproveitar dessa arte para usar Perfeito. enquanto essa questão que você traz do pensar, não é? De pensar por Isso. si mesmo, de refletir, de retomar determinados valores e conceitos para, de vez, tentar se livrar, digamos assim, desse Isso. preconceito que acaba sendo vivenciado desde tenridade, em função da própria família, da própria sociedade, porque a gente acaba tendo aquele olhar direcionado de uma forma errônea, né? De uma perspectiva que é uma perspectiva racista, que é uma perspectiva Exato. preconceituosa, não é? Perfeito. E Jó, a gente está vendo um movimento muito interessante hoje, também no rap. É, e aí, quando eu cito essa artista, eu não cito só na perspectiva do rap, porque a obra dela é muito plural, né? Que é Larissa Luz. Larissa Luz é Ah, mais ou menos interessantíssima, né? É filha Larissa, da nossa professora, colega Regina Luz. Larissa Larissa Luz, Luz ela. foi minha aluna em uma escola. Olha que Quando ela legal, era aluna no ensino médio, eu era orientadora. E eu já que ouvi massa. aquele vozeirão na biblioteca e no teatro da escola. E o trabalho dela, você vê que realmente é um trabalho de identidade muito forte. Identidade. É. Exatamente, exatamente. Antes de dar continuidade, eu quero reverenciar também aqui a presença da minha irmã, Carol, né, minha sobrinha Bia, aqui também o velho amigo Babalu, aqui eu tenho também um aluno, um ex-aluno queridíssimo, Renan. Então, muita gente boa aí, Edi, Muita gente lindo, boa aí entrando. Hoje eu tenho muita minha gente irmã aí boa. também, a minha Ah, mãe, maravilha, né? maravilha. Da É isso Mária, e aí. temos alguns amigos também, tem a Daniela, Daniela é uma pedagoga também, mestre em educação, e a Marina, muitos professores, Isso, colegas nossos, acompanhando esse importantíssimo, né? bate-papo. E assim, porque o que é que a gente pretende com isso? Quanto mais nós conversamos, nós trocamos ideias com as pessoas em relação a esse posicionamento, a ampliar essa visão de mundo, utilizando a arte, a obra literária, para fazer esse trabalho de pensar por si mesmo, de rever conceitos e de procurar dar nossa contribuição de uma forma positiva para o mundo, melhor. Então, a gente tem que tornar visível de De fato, fato. todo esse trabalho fantástico que é produzido, né, do artista e que muitas vezes não é divulgado, não é incentivado. Hoje, nós tínhamos, até um certo tempo, determinados projetos que davam apoio ao artista brasileiro, ao artista baiano, Exatamente. mas aos poucos, assim como na educação, também na arte, há pouco incentivo, né? E nós precisamos estar mostrando e divulgando e valorizando esse artista, principalmente nós que fazemos parte de uma sociedade, praticamente a sociedade negra. Salvador é uma cidade negra e precisa conhecer o legado de seus Seus escritores, agentes. de seus artistas, para que haja a valorização e a identificação também, né? Perfeito. Então, é de extrema Perfeito. importância. E aí a gente percebe o que você pode trazer, além do rap, do hip hop, que a gente já conversou aqui. Alguns artistas hoje, artistas baianos ou brasileiros,
nessa parte de artes plásticas, além de você também, que faz esse trabalho de denúncia, que faz esse trabalho de estímulo à reflexão, de tocar no ser humano, tocar no outro, para que ele perceba o quanto ele precisa rever seu pensamento. Perfeito. A gente tem muita gente interessante, né? Desde a arte de rua, que é uma arte que usufrui de maior espaço de liberdade, né? Dentro do seu discurso e também dentro do seu alcance. Então, aqui a gente teve um projeto interessantíssimo aqui em Salvador, que foi Salvador Grafita, certa feita, e que a gente viu boa parte ali do centro da cidade, né? Pegando a Carlos Gomes, pegando ali a parte também da Cidade Baixa, o comércio, que a nossa cidade ela ficou luminosa, né, de tanta obra de arte que de algum modo revelava sim a questão da nossa baianidade. Baianidade não gosto nem de trazer muito esse termo, né, que é um termo um tanto tipo exportação, né, mas essa perspectiva, né, da nossa Nossa condição, né, ancestralidade, né? isso, dessa condição da nossa ancestralidade, da nossa identidade mais imbricada nas referências afro-baianas, né? Então a gente viu um movimento muito interessante com arte de rua. Isso. Marcos Costa, os meninos que trabalham como Éder Muniz, né? Uma garotada interessantíssima fazendo esse movimento. Nós tivemos Não há um dá pra tempo. gente... Hoje, na nossa cidade, a gente também, aos poucos, a gente via muitas obras de Caribé, né? Que Caribé trazia Exatamente. muitas esculturas voltadas justamente para a cultura do afro relacionada ao candomblé, né? Trazendo Perfeito, os orixás. Ele também perfeito. foi um artista que realmente trouxe muito da cultura afro para a nossa Ele, cidade. Tati Moreno, e a gente pode citar figuras como Ailton Lima, especialmente a figura de Juarez Paraíso, né, nos anos 70. A gente tem muita gente, né, que penetra esse contexto da arte, que se centra nessa dimensão das matrizes afro. A gente tem que falar sempre do Mestre Didi, que além de ser um grande artista, ter nos deixado um legado especial, ele era um babalaô, né, do candomblé, que é uma condição que praticamente aqui no Brasil só tinha ele, né, enquanto babalaô. Eu posso citar o meu tio, né, Ivan de Oliveira, que sempre militou nessa coisa da arte de matriz afro, sempre militou nessa tradição também, né, dos eventos associados às religiões de matrizes afro aqui. Então tem uma galera muito interessante e hoje, sobretudo com as redes sociais, a gente vê uma possibilidade de reverberação dessa arte muito maior, né? Vamos dizer que há 20 anos atrás era necessário que o artista tivesse acesso a um marchand, e esse marchand que ia, de algum modo, construir a carreira dele nos espaços oficiais, nos espaços de galeria. Hoje não, hoje o artista ele se empodera muito mais da sua arte, inclusive na dimensão comercial, né? Então, Sim, aqui nas redes mas sociais a gente vai ver, exatamente, aqui nas redes sociais a gente vai ver muita gente trazendo essa riqueza, né? Como eu falei também, Ailton Lima, que é mais um nome interessante. Não dá para a gente não citar a grandeza desse projeto que é o Baiana System, né? Que eu cito como um projeto porque é um projeto de pesquisa em termos de construção de valores da identidade de matriz afro, sobretudo quando eles se juntam com o Risério, né, para estruturar esse último disco deles. Eles não trazem só um olhar puro e simples sobre a natureza da cidade, né? Ele vai falar daquilo que a gente vai chamar, inclusive, de topografia. Então, como é que esse cidadão soteropolitano ele se constitui em termos de natureza, em termos de sensibilidade, em termos de arquétipo, em termos de materialidade, frente a esse discurso que eles vão construir nas letras da música, né? Então, essa investigação trazida pelo Baiana, quando eles brincam com a ideia da imagem da música como se fossem argumentos que são extensivos, né, e que se brincam, também é importantíssimo. Basicamente por quê? Porque esses meninos eles se empoderaram
daqueles estilos musicais que geralmente são tomados pela condição de marginais, né? Então você Isso. vai ouvir um Baiana System, você vai ver música de candomblé, de fato, você vai ver dentro do Baiana System uma rocha, você vai ver aquela pegada da percussão pissiriqueira, né? Então a gente vai ver tudo que está associado àquele fenômeno, né, que é na favela a figura do Igor Canário, com aquele som que ele faz com um sopro muito forte, né? E trazendo toda uma estética muito peculiar. Então, são essas vivências que vão se tornar literalmente laboratório para esses artistas, especialmente a baiana, né? Quero citar também aqui a presença do pessoal aqui de Feira de Santana, familiares de lá, tia Rita, Marcela, o amigo Pedro Della Cunha. Pedro Cunha, figura maravilhosa, o professor de educação física, foi goleiro do time do Camaçari nos anos 80, 90, o Cícero, a amiga Jucineide também, que está aqui presente, né? Então, assim, é sempre bom falar desses amigos, porque são amigos que estão no nosso cotidiano, né? E nos inspirando a todo momento. Minha irmã, ela citou um negócio ali bem interessante, né? Como a gente se intoxica, geralmente, com aquilo que a gente acaba consumindo, né? E, Isso. de algum modo, cria uma espécie de... enfim, a gente acaba consumindo sem se dar conta, né? Então, Sem se dar conta, sem interpretar, sem analisar o que está por trás, né, desses discursos. E durante muito tempo isso aconteceu com a música que a gente consumia na rádio, né? Basicamente, o que acontecia? A gente tinha poucas possibilidades de acesso à música. A isso. principal era o rádio que a gente tinha em casa, né, a radiola, ou simplesmente a rádio que a gente ia passando ali. E é interessante que chegou uma determinada época, na época do Jabá, né, que era muito forte aqui em Salvador, você botava na rádio, estava passando uma música do El Chan, na outra rádio estava acabando a música do El Chan, na outra estava começando outra música do El Chan. Então a gente entendia que a música baiana era só El Chan, Só o né? tchan. Eu estou colocando como um exemplo e não fazendo juízo de valor, porque o El Chan também tem sim a sua beleza, a sua Claro. sacada, né, interessante, mas a gente tinha uma ideia intoxicada pelas redes que só tínhamos acesso a esses produtos. Então, Salvador, durante muito tempo, ela foi minimizada enquanto natureza de complexidade, né? Talvez o grande mal que essa indústria do axé produziu aqui para a gente, embora o axé tenha sido um movimento legítimo, mas o grande mal que ela produziu para a gente é que o axé não deixou nenhum legado estrutural para Salvador. Se a gente para pensar, Recife deve ter uns 5, 6 grandes espaços de show. Né? Se a gente para pensar Fortaleza deve ter uns 3, 4 grandes espaços de show. Salvador tem o quê? É Salvador verdade. tem, né? A iniciativa privada não nos deu nada. O Isso. movimento do axé, que foi regido literalmente por grandes nomes da indústria fonográfica aqui em Salvador, que foi revolucionário para os artistas, porque deu maior qualidade em termos de gravação, deu maior qualidade em termos de visibilidade a esses artistas, mas não deixou grandes legados para a gente. Hoje a gente tem artistas do axé que vivem literalmente a míngua. Enquanto tem aqueles que concentraram uma riqueza absurda, a gente tem gente hoje que muito provavelmente, se não fosse os auxílios aí emergenciais que deve conviver e deve consumir, muito provavelmente não estariam ganhando nada. Como a gente sabe sim que por não termos um olhar tão sensível à cultura aqui no Brasil, muitos artistas circenses, muitos artistas da dança, muitos artistas independentes estão vivendo as maiores querelas da história de suas vidas em tempo de pandemia. E Verdade. sobretudo, né, João, é a arte que nesse momento tão especial que traz para a gente um refrigério. É a arte Isso. nesse, não é? É a arte que nesse tempo tão especial qualifica as nossas rotinas, trazendo uma música, trazendo um texto literário, uma poesia, né, trazendo vida, humanizando essas relações que são
humanizando. E são esses artistas que, de algum modo, estão vivendo a querela, né, desse evento, a dureza desse evento, e isso é muito triste, né? O país que não reconhece a sua cultura, ele tem dificuldade de reconhecer também a sua história. Por isso que a nossa história hoje é tão relativizada, né? Isso. É tão relativizada por falta de argumento, por falta de sedimentação, né, desse discurso. Então fica esses olhares dissociados da franqueza da realidade, criando pequenas franquias de verdade que se constituem como fake news, se constituem como fatos que advogam contra a nossa civilização, né? Isso, exatamente. E aí, assim, a Perfeito. gente percebe justamente isso, o quanto há essa falta de valorização da cultura, do artista. E aqui, então, já que você entrou para esse lado também, a gente percebe que, além de tudo, existe um preconceito muito forte. Nós estivemos conversando com Patrícia Ramos, né, que é atriz, hoje ela é youtuber, booktuber, e mora lá na Califórnia. E ela colocando o sentimento dela em relação ao preconceito. Ela é negra, ela estudou junto comigo, nós estudamos juntas quando adolescentes, e foi fazer teatro na UFBA, enquanto eu fazia pedagogia. E assim, e ela falando do preconceito, que foi algo que eu deixei bem claro. Bom, eu nunca saberei o que é passar pelo preconceito racial. Eu posso saber o que é passar pelo preconceito de quem veio de uma escola pública, né? Uhum. De quem veio de um bairro simples. Mas eu jamais vou saber o que é o racismo. E ela colocando justamente o quanto é algo que, dentro do país, porque nos Estados Unidos é bem revelado, as pessoas elas se posicionam enquanto racistas ou não, e aqui não, aqui há a questão de dizer que não é racista e, na verdade, ter uma atitude racista. Então, nós hoje vivemos, inclusive, pessoas que se utilizam desse momento de discussão do racismo estrutural para procurar alguma forma de aparecer, alguma forma de sucesso, não é? De entrar na mídia, mas que, na verdade, nós vivemos aqui, aquela situação de dizer assim, não, nossa cidade é negra, não existe o racismo, no entanto, como você citou com o Edivaldo, o que aconteceu, ela mesma citou uma farmácia, o que aconteceu com ela, em que o segurança disse que ela havia colocado um material da farmácia dentro da mochila. Nós vemos aqui, infelizmente, nos noticiários, a quantidade de rapazes, de jovens negros que são mortos, muitas vezes não estão envolvidos com a marginalidade, mas por serem negros, são Perfeito. submetidos a esse tipo de violência. Então, assim, nós vivemos hoje uma situação de que as pessoas precisam primeiro compreender e, assim, se aceitarem enquanto racistas. Né? Fazerem essa reflexão para que elas possam repensar essa atitude e não reproduzir de uma forma tão massificante e também hipócrita, não é? Porque acabam sendo hipócritas no sentido de que se posicionam como não racistas, mas não conseguem ter uma atitude antirracista. Acho Né? racista, perfeito. Perfeito. Quando você cita essa questão, eu me lembrei do jovem garoto aqui de Salvador, 23, 24 anos, estudante da Escola de Belas Artes, o artista de rua Skank, né? E foi assassinado aqui durante um processo, né, de pintura, de grafite, grafitagem que ele estava fazendo na região ali do Imbuí, e Lembro. foi assassinado pelas costas, né? Então, quando foram procurar na bolsa do garoto, só tinha material de grafite. Então, não era um marginal, não era um menino de família, né?
um menino que estava estudando na Escola de Belas Artes, estudante da UFBA. Então, se a gente pensa que a questão ela atenua, do racismo atenua quando você passa a ter acesso à informação, passa a ter acesso aos espaços, entre aspas, de poder, porque a universidade não deixa de ser um espaço de poder, lê do engano. Lê do engano, né? A gente sabe que a questão estrutural ela é muito... A arquitetura disso tudo é muito bem ajustada, né? E aí tem algo que é muito peculiar, que eu trago em muitas oportunidades, né? Quando alguém vai falar comigo enquanto artista ou pesquisador, sempre fazem menção que o meu contato enquanto artista é com as matrizes afro. Então, por que esse pensamento sempre, né, vamos dizer assim, particularizado que o artista negro ou o professor negro ou o pesquisador negro ele sempre vai falar de questões da alçada, da afrocentricidade, né? Isso acaba virando uma espécie de vamos dizer assim, particularização daquele indivíduo, né? Isso é muito falado, né, pelo Silvio Almeida, né, que é um estudioso dessa área, porque se a gente não pensa literalmente na questão de um ativismo de não ser racista, a gente está pensando de maneira muito particular a questão do racismo. Então, se porventura as empresas contratassem mais cidadãos e cidadãs negras, né, muito provavelmente essa querela do racismo ela ia sendo diluída. Eu penso que as políticas afirmativas ajudaram diretamente a um processo do cidadão negro das comunidades carentes entenderem que estar na universidade é também uma possibilidade de futuro. Sim. Então, para um menino que não tem qualquer referência, o que ele vai pensar como uma perspectiva de futuro? Ele vai ver lá o rapaz lá com a moto, ou infelizmente por questão da violência, com a arma na mão, com a garota ali no fundo da moto. Ele vai ver tudo aquilo ali como algo estetizado, algo belo, algo a ser seguido. Mas no mesmo momento em que ele vê um colega ali indo para a universidade, um vizinho indo para a universidade, filho de uma cidadã também, muito simples, ali do mesmo bairro, da mesma comunidade, ele começa a entender que existem várias possibilidades, ou pelo menos existem outras possibilidades, que não só a possibilidade de seguir aquele caminho, né, o caminho do crime, enfim. Né? Então é essa perspectiva que a gente começa a perceber na questão da política, das políticas afirmativas. Penso que tem que continuar, penso que essas políticas afirmativas elas não são importantes apenas na frequência de uma quantidade maior de negros na universidade, né? Mas ela é também uma forma de diluirmos o racismo, porque o cidadão preto que tem consciência do seu lugar, o cidadão preto que está nos espaços e provoca a universidade a discutir sobre questões como racismo, ele transforma a comunidade. Com certeza. Ele transforma a comunidade, né? Então isso é importante. Isso não é... Precisamos ver realmente pessoas negras como os médicos, engenheiros, os diretores. Então, assim, entrando em todos os ambientes dos mercados, em todo o mercado de trabalho, porque precisa se tornar algo que faz parte do que é realmente natural e comum. Só que o que falta é a oportunidade. O que a gente percebe é justamente que existiram políticas públicas de reparação social, e isso a gente foi percebendo, eu via claramente quando os meus meninos, meus alunos da Engomadeira, senhores assim, pedreiros, senhoras que trabalhavam como secretárias domésticas, a alegria deles em dizerem, meu filho entrou na universidade. Então isso arrepiava, dizer, meu Deus, que maravilha, porque é muito comum. Então, se eu sou empregada doméstica, minha filha também ia, e assim continuava o legado. Não, né? Muito legal que você traz. Sabe por quê? Isso me remonta a uma figura preciosa da música popular brasileira,
que é a Rainha Quelé, Dona Clementina de Jesus. Dona Clementina de Jesus, ela trouxe o canto, o canto afro, literalmente, para a rotina do samba. E o interessante, quando ela já estava construindo uma carreira, mas sedimentando essa carreira, ela trabalhava ainda numa casa de família, né? Família super rica lá do Rio de Janeiro. A gente está acabando, viu?